Então, dentre os modelos físicos, por exemplo, o mais simples, a situação mais simples da qual vocês são expostos e foram expostos até agora é a velocidade, né? Porque a equação diferencial ela trabalha taxas de variação, tá? Então, taxas de variação são derivadas. Então, a velocidade é uma taxa de variação. Ela está relacionando a posição com o tempo, né? Então, a minha função base, né? A minha função base é a posição. A derivada da posição é a taxa de... a derivada da posição é a minha velocidade. E aí, então, a velocidade instantânea, né, a, ela é observada no cotidiano de vocês quando vocês estão andando de carro e vocês vê o ponteirinho lá, né, andando, é velocidade instantânea. A cada instante, você tem uma velocidade diferente. A velocidade média é um conceito, e velocidade instantânea é outro. Bom, então é o seguinte, vamos começar a trabalhar com um modelo. Vamos supor que um objeto se movimenta com uma velocidade constante, né? Que é uma raridade, mas vamos supor, né, que esse nosso objeto ele tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Respondendo. Qual a equação diferencial do problema? Tá. Então essa frase aqui está me descrevendo uma equação diferencial. Então, primeira coisa que ela está dizendo, velocidade é igual a 5. Velocidade é igual a 5. É a informação que o problema me deu. Tá, mas isso é uma equação diferencial? Sim. Por quê? Porque a velocidade, tá? A velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Então, como a velocidade é uma taxa de variação, essa aqui é a minha equação diferencial. Certo? Então, tá aqui. Velocidade constante igual a 5. Então, ds dt igual a 5. Aqui eu denoto a posição por s. Tá? Então, a pergunta é, quais... Aqui não seria... Seria qual? Não é quais. Qual? A variável independente do problema. Então, você tem uma equação diferencial, né? ds dt. E isso aqui é importante. Igual a 5. Qual é a variável independente? Primeiro, qual é a minha incógnita? O que eu estou procurando? E qual é a variável independente? Então, a incógnita, né, é a variável dependente. Então, quando eu olho para essa equação diferencial, a variável dependente é a posição. Então, a minha variável dependente é a minha incógnita. Então, a minha incógnita é a função S, é a minha função S. A minha variável independente, aquilo que está livre, está solto no problema, é o tempo. Então, a minha variável independente é o tempo. Então, esse olhar sobre uma equação diferencial é bem importante. O que eu estou procurando? Então, eu tenho 3 variáveis: velocidade, posição e tempo. A posição, né? A posição nessa equação diferencial aqui, ela é a minha solução, ela é a minha incógnita, né? Ou seja, ela é a minha incógnita. Né? Essa aqui é o que eu estou procurando. E dessa maneira, o meu tempo
é a variável independente. Tá? Então, a velocidade e posição dependem do tempo. Tá? Por mais que a velocidade seja constante, a cada instante eu tenho 5 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade é uma função do tempo, ou seja, a velocidade depende do meu tempo, né? E ela tem uma expressão, f, e a posição depende do meu tempo, que ela tem uma expressão que eu chamei de g. Então, portanto, o tempo é a variável independente. Né? Todo mundo depende do tempo. Agora, quem é a variável? Qual das variáveis é a incógnita do problema? Ou seja, é o que eu estou procurando. Então, o que é a minha incógnita? O que eu estou procurando? Nessa equação diferencial, o que eu estou procurando é a posição. Então, aquilo que eu dizia para vocês, aqui eu tenho o que eu estou procurando. E aqui eu tenho a minha variável independente. Certo? Bom, então, feita essa leitura, então, qual a solução geral da equação diferencial? A equação diferencial é essa. Qual vai ser a solução geral dela? Bom, eu vou ter que fazer a integral. Então, o S é a integral de 5dt. E quanto é que é a integral de 5dt? Né? Quanto é que é essa integral? Tchararã. 5t. Né? Por que 5t? Porque se eu derivo 5t, eu vou obter só 5. Né? Então, a integral de 5t, a integral de 5 é 5t mais a constante c. Então, esta aqui é a minha solução geral da minha equação diferencial. Tá? Sem nenhum mistério, né, gente? Então, o que acontece? Como essa é a minha solução geral, né, o que eu disse para vocês? Eu tenho uma infinidade de soluções. Quantas soluções eu tenho? Tenho infinitas soluções. E todas essas soluções, né, elas são retas, né, cuja inclinação da reta é 5. Né? Então, todas elas são retas de inclinação 5. 5t. Tá? Então, pode ver que todas as retas são retas paralelas. Então, eu tenho uma família de retas. Então, essa família de retas caracteriza, então, uma solução geral. Então, uma solução geral é uma família de retas. É uma família de curvas. Nesse caso aqui, a curva em questão é uma reta. Então, aqui você pode ver que eu fiz aqui várias retas. Então, quando a gente está pensando no gráfico de uma solução de equação diferencial, a gente sempre vai organizar o gráfico dessa forma. Eu vou colocar no eixo horizontal, e isso vocês vão organizar nas disciplinas de vocês. No meu eixo horizontal, eu sempre vou colocar as variáveis independentes. E as variáveis independentes geralmente são o tempo, né, ou uma coordenada. Pode ser x, pode ser y, pode ser z. Então, geralmente, né, é o tempo ou uma coordenada. E aqui, no eixo vertical, eu tenho as minhas variáveis dependentes. Então, aqui é velocidade, temperatura, e papapá, o que pode surgir, certo? Então, esse esquema aqui de como organizar o gráfico de uma função, uma solução de equação diferencial, é bem importante, porque assim também vocês vão organizar os problemas de vocês, né, nas outras áreas, porque sempre o eixo horizontal ele fica com a variável independente.
Como a gente viu no outro gráfico, aqui é o tempo e aqui é a posição, né? Então, agora eu vou entrar num conceito novo, que é solução particular. O que é uma solução particular? Eu vou particularizar uma daquelas curvas. Então, eu tenho infinitas curvas, né? Eu tenho infinitas soluções gerais. Então, agora eu vou particularizar para uma solução. Então, a solução geral, né, não é feita, a solução geral não é feita a especificação da constante de integração, ou seja, a solução geral considera qualquer constante de integração, ou seja, ela tem quantas soluções? Uma infinidade, por isso é uma família. Né? Então, por isso que ela é uma família. Mas a solução particular, né, ela faz o quê? A especificação, né, dessa constante. Certo? E essa especificação vai depender de uma condição. Isso depende de uma condição. Certo? Essa condição ela tem que ser dada no problema. Vocês não vão descobrir a condição. Essa condição é apresentada no problema. Por exemplo, agora eu acrescentei isso aqui. Eu acrescentei isso aqui. Coloquei um C. Tem uma condição. C. No instante t igual a 5, o objeto está na posição 4 metros. Então, então eu apresentei uma condição. Então, se eu tenho uma condição, essa condição aqui, ela vai permitir eu calcular o valor de C. Ou seja, ela permite calcular, né, a constante de integração. Tá? Então, ela permite calcular a constante de integração. Então, a minha solução geral é essa aqui. S, que depende de T, é igual a 5T mais C. Então, a condição é, se T é igual a 5, S é igual a 4. Então, o que acontece? No lugar do S, né? No lugar do S, eu vou colocar 4. Então, aqui vai 4. No lugar do T, eu vou colocar vezes 5. Então, ficou 4 igual a 25 mais C. Portanto, o C só pode ser quanto? Menos 21. Né? Ou seja, ficou C igual a 4 menos 25 menos 21. Então, a solução particular é essa aqui. Essa aqui é a solução particular. Tá? Então, a solução particular é 5t menos 21. Porque essa solução aqui satisfaz essa condição aqui. Certo? Bom, então, esse tipo de nomenclatura, vocês a gente vai ter que, aos poucos, se familiarizando, porque isso vai perpassar tudo a partir de agora. Tá? Ou seja, isso aqui não é uma novidade exclusiva de hoje. Certo? Isso aqui é uma nomenclatura que vai de agora e para sempre. Então, aqui eu coloquei uma interpretação física. Né? Então, aqui está o meu gráfico da minha solução. Tá? Então, aqui eu tenho S de t igual a 5t menos 21. Então, está aqui o gráfico. Né? Eu peguei e fiz o gráfico. S de t igual a 5t menos 21. Fui lá no GeoGebra
e digitei. Lembrando que o GeoGebra só conhece x e y, tá? Se vocês botarem ST, o GeoGebra não vai fazer. O GeoGebra só conhece as letras x e y. Então, o t é a nossa variável independente e o s é a nossa variável, né, dependente. Então, eixo horizontal e eixo vertical, fiz meu gráfico. Gerou uma reta, né, daquela família de retas. E vamos tentar fazer uma interpretação física, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Primeiramente, o t é tempo. Então, não faz sentido, né, essa reta, né, essa reta, não faz sentido ela continuar aqui para baixo. Porque, na verdade, o que interessa é a partir... Opa, o que interessa é a partir daqui. Né? Ou seja, daqui para cá. Então, o que interessa é a partir daqui. Né? Então, o que ele está dizendo? Que em t igual a 0, a posição é menos 21. O que é a posição menos 21? Ora, o 0 é uma referência. Então, quer dizer que esse objeto estava 21 metros para trás da referência. Tá? Imagina que você é a referência. Então, atrás de você estava o objeto a 21 metros. Tá? Então, quando a gente tem uma posição negativa, quer dizer que o objeto está antes da referência. Tá? E a referência é o S igual a 0. Então, no tempo 0, ele está na posição menos 21. Ou seja, ele saiu da posição menos 21. É como se eu estivesse em casa e alguém vai passar para me pegar. Então, ele saiu da casa dele até chegar à minha casa. A minha casa é referência, a casa do fulano é uma posição negativa. Então, ele vai indo até chegar à minha casa, então a casa é a referência positiva. Aí passa meu S igual a 0. Então, o objeto leva 4,2 segundos para chegar à posição de referência. Quanto tempo ele demora para chegar na posição de referência? A posição de referência é o 0, né? Aqui está a minha posição de referência. Então, quanto tempo ele levou para chegar até aqui? Né? Quanto tempo ele levou para sair daqui e chegar aqui? 4,5, ou seja, ele saiu daqui, chegou aqui. É a mesma coisa que ele sair daqui e chegar aqui. Quanto tempo ele demorou? Ele demorou 4,2 segundos. Como é que eu sei disso? Ora, muito simples, né? Ou seja, 5t menos 21 igual a 0, ou seja, a posição 0, ou seja, 5t igual a 21. T é igual a 21, que divide 5. Portanto, o meu t é 4,2. Isso aqui, né? 4,2. E no instante t igual a 5, o S é 4. Então, se o meu t é 5, o meu S é 4. E essa é a condição que a gente usou, né? Se vocês olharem lá no slide anterior, você vai ver que essa foi a condição usada. Né? Então, dessa forma, né, a gente verifica na solução tudo que foi dito. Né? Então, a condição, né, ela está presente aqui. Foi dito lá antes que se o t fosse 5, o S era 4. Está aqui, ó. T igual a 5, foi na curva, meu S 4. Então, tudo vai encaixar, tudo vai fazer sentido. Tá? Não é uma loucuragem da cabeça do professor que está fazendo essas coisas só para que eu tenha sofrimento. Tá? Então, esqueçam isso. Tudo tem